Agora o Autoral Esporte apresenta, na lente do José Geraldo da Silva, a reportagem do Vitor Moreira sobre a enxurrada de más jogadas e de críticas ao Cruzeiro no Horto. O dia era de Todos os Santos, mas quem precisou trabalhar foi um velho conhecido da torcida, o São Fábio. Nosso maior santo é o Fábio, nunca vi carregar tanto animal, nem Noé, coitado. Se não fosse o goleirão Celeste, o time tinha tomado o primeiro gol logo aos 10 minutos de jogo. Defesaça cara a cara. São Pedro também resolveu dar o ar da graça. Caiu um temporal no Independência que fez a energia do estádio acabar. E também paralisar o jogo aos 15 minutos do primeiro tempo, porque o gramado estava sem condições. Tinha muita poça d'água. Após mais de meia hora de paralisação, os jogadores estão ali agora voltando ao gramado de jogo. Eles precisaram ir ao vestiário para manter o aquecimento. A arbitragem também já está ali no círculo central para mudar a história desse começo de partida. O que aconteceu de mudança foram os gols. O empate continuou. O Vila Nova abriu o placar de pênalti com o Cleiton. 6 minutos depois, outro pênalti, mas para o Cruzeiro. Wellington nem foi derrubado na área e Giovani deixou tudo igual. Bem sincero, torcedor do Cruzeiro, nós estamos tranquilos, né? No sentido que nós temos condição de poder manter o time na segunda divisão e trabalhar bastante para que isso possa acontecer. E é o que nós temos de realidade. Não adianta eu chegar aqui e falar outra realidade para vocês que não existe. O problema é que a realidade está deixando o torcedor cada vez mais preocupado. Para não ser o dia de finados hoje, mas no final do ano. É uma questão de sentimento, pela situação que o clube se encontra, né? Financeiramente, quebrar o Cruzeiro. Então, num ponto, eu acho assim, certo? A torcida ficou um pouco revoltada, né? É chato. A gente vê o clube que a gente ama na situação que está, é meio complicado. É uma vergonha. O time, você vê que está com dificuldade para atacar, está desorganizado, vai jogo, vem jogo, não vê melhora do time. É frustrante. Frustrante é o mínimo, né, Galo? É o mínimo. O que aconteceu com o Cruzeiro, Leopoldo Siqueira, vai muito além de futebol. Não é só má gestão, não é só má administração. Nunca foi apenas a situação normal do futebol em que a gente percebe, em que a gestão realmente não funciona, a coisa não está indo legal, o cara não sabe tomar decisões. Vai muito além disso, né? E que eu falo para todo mundo aqui, ó, vou ficar do lado do meu escudo aqui, ó, do lado do escudo do Cruzeiro. O que eu falo para todo mundo, e sempre falei para todo mundo, o que aconteceu com o meu Cruzeiro aqui, não aconteceu, talvez não tenha acontecido com nenhum clube do mundo sequer. Certo? Mas o sentimento é único, o sentimento é de paixão, é de amor. Estarei sempre com o meu Cruzeiro, como os cruzeirenses que abraçam o time nesse momento, indignados e sabendo que tudo isso que acontece, tudo isso que está acontecendo, tem responsáveis, que a justiça não toma ainda uma decisão, que a justiça não dá celeridade nos processos. Um time onde um presidente é omisso, onde o presidente veio a público e prometeu coisas que não cumpriu, que falou e no final das contas acabou fazendo aquilo que ele mais criticava. Que mais criticava? Pessoas que eram para ter sido expulsas e não foram expulsas estão sendo protegidos e estão humilhando os cruzeirenses de verdade, ainda permanecendo com essas pessoas. Onde teve uma reunião, onde o relator simplesmente citou um nome para ser expulso e para não ser expulso, alguém que manda no Cruzeiro há muito tempo, expulsou esse relator da condição e da posição que ele estava. E agora a realidade do Cruzeiro é essa aqui, ó. A realidade do Cruzeiro é essa aqui, ó. Estamos brigando por um risco de queda na Série C do Campeonato Brasileiro. Um time tetracampeão brasileiro, um time hexacampeão da Copa do Brasil, um time que já movimentou a América disputando a Taça Libertadores da América e a Supercopa dos Campeões. Time que revelou craques como Dirceu Lopes, Tostão, que por causa desse time também já teve craques campeões do mundo pela seleção brasileira e hoje passa por isso e os responsáveis não são responsabilizados. As únicas pessoas que pagam por isso são os torcedores cruzeirenses como eu e como vocês que estão aí. E estamos vendo as pessoas navegando aí, sabe, com o nome do Cruzeiro e não fazendo absolutamente nada, Leopoldo Siqueira. Não é responsabilidade do Luxemburgo, não é responsabilidade dos jogadores, porque quem foi contratado é muito limitado, não tem culpa disso. A culpa é da diretoria.
que falou que tinha oportunidade de mercado e a oportunidade de mercado virou jogador que era refúgio, que outro time não servia, mas serviu para o Cruzeiro. A responsabilidade é sua, Sérgio Santos Rodrigues, dos seus comandados que estão aí, dos seus conselheiros e das pessoas que você não pune e que a justiça também, às vezes, da celeridade, não resolve os problemas. É o que a gente vem falando há muito tempo. Essa política do Cruzeiro está enterrando o clube e essa responsabilidade, como disse o Chugão, precisa ser assumida, apontada. Daqui a pouco tem o Luxemburgo falando se fica e como ele vai ficar no Cruzeiro, como ele exige que seja o planejamento. A gente precisa aprender a fazer política no Brasil, né, Léo? Seja nas câmaras municipais, nas assembleias, lá no Congresso. A gente precisa saber dialogar mais, respeitar mais e punir aqueles que ferem as associações, os clubes ou os governos. Por falar em respeito, posso mostrar agora os melhores momentos de Cruzeiro e Vila Nova. Vai ver sim, Hugão. Compacto. Foi pouca gente, né? Foi, mas o torcedor que foi lá cantou, participou do jogo, né? Um dilúvio, Leopoldo, um dilúvio em Belo Horizonte. Até a luz caiu, hein? Um dilúvio em Belo Horizonte. E o que eu percebi foi que a minha torcida, sem dúvida nenhuma, ela é indiscutível. Não dá para falar sobre torcedor. Agora, uma coisa. Isso não é motivo para o que aconteceu ontem em termos de futebol, porque o Cruzeiro o ano todo foi tenebroso. Mas será que o juiz não viu que no início do jogo não tinha condições para poder esperar? Eles falaram que ele tinha que dar aula lá no estádio dele hoje, né? Ele não podia ficar aqui, não. Não, justo, mas fazer o jogo de qualquer jeito. Agora a drenagem boa demais, né? A drenagem não discutir. Mineirão, Independência, a drenagem é maravilhosa. Depois melhorou demais. A capacidade de água que caiu ontem também, que ficou um pouquinho empoçado, mas aí foi a capacidade de água que caiu. Só aproveitar aqui para mandar um abraço pro Carlos, né? Cruzeirense, fez aniversário ontem, mora em Divinópolis, é secretário lá em Cláudio. Parabéns, Cláudio. E aí foi pênalti claro, tá, Leopoldo? Não há o que discutir sobre isso. O Nonoca chegou atrasado. Ali o Lucas Ventura, não quer ser chamado mais de Nonoca. Desculpa, eu acabo esquecendo. O Lucas Ventura ali realmente chegou atrasado ali no lance. Ele chuta o cara, né? Não tinha nem necessidade. Se ele tivesse cercado o cara, tava tudo certo. Mas aí foi pênalti, mas não, o Lucas Ventura, não vou te culpar não. Você é um dos caras que eu vou passar pano sim no programa, porque é a galera, a moçada que tá dando um sanguinho ali diante de toda essa crise, né? Pênalti bem batido pelo jogador do Vila Nova, né? Aí abre o placar, faz 1-0 e apenas continuando meu primeiro pensamento, na hora que o juiz olhou, viu aquele dilúvio, aquela coisa empoçada, falou, esperar um pouquinho pra chuva passar e depois eu começo a partida, né? Agora, olha que zagueiro ruim. Foi pênalti também, né? E aí, em seguida, pênalti, né, a favor do Cruzeiro. Giovanni Piccolomo chegou para bater ali, bateu muito tranquilo. Mas, Piccolomo, obrigado aí pelos serviços prestados, mas no final do ano não quero que o Cruzeiro renove com você, não. Eu espero uma renovação de jogadores e realmente você faz parte da lista de jogadores que eu não quero que continue aqui no Cruzeiro, né? Não que você jogue mal, não quer dizer que você seja uma pessoa, não é nada disso. Eu acho que você não consegue corresponder os 90 minutos àquilo que a gente espera. Dá uns apagão de vez em quando, não participa tanto, se esconde atrás da defesa. E aí olha só a torcida participando do jogo no momento do empate. No final, o Cruzeiro ainda buscou, tentou ainda, fez substituições. Acho que o Lucha realmente demorou um pouco para substituir, foi substituir só aos 42 minutos, colocando o Marcinho, colocando o Flávio, colocou o Moreno um pouco antes, deixou o Thiago em campo. Olha só essa bola, bicho, a defesa do Cruzeiro que é uma beleza. E o Lucha fez uma boa escolha pelo Léo Santos, né? Porque o Rafael Donato tem quase 2 metros de altura, colocou também aí o Léo Santos também, que é alto pra caramba, para poder disputar essa bola aí no alto. Agora aí, ó, goleiro que veio do Cruzeiro, o Diógenes, saiu do Cruzeiro e aprendeu isso aí, não espalmar a bola dentro da área. Final de jogo, 1-1 e vamos para cima do Londrina, esperando uma vitória do Cruzeiro para escapar dessa situação. Teve o Mané que jogou um copo lá na cobrança do pênalti do Cruzeiro, né? O árbitro Delson Fernandes Freitas entregou ali para o quarto árbitro, colocou na súmula, vai ter B.O. Ou seja, perigoso. O Mané. Agora também, né, gente, é perigoso punir o Cruzeiro por causa do copo e não punir o Grêmio por causa das agressões. Não, aí não. O pessoal tem que saber o peso de um copo e o peso de uma agressão daquela, saber dividir. E sempre informar o torcedor. Ele tava com sede, né, não? Incentivar, viu alguém jogando alguma coisa dentro do campo, pega, entrega, mostra na hora de segurança. Faz foto, pega nome. Seguinte, Lucha, vai ficar? Eu quero estar no Cruzeiro, para ajudar o Cruzeiro aí para a primeira divisão. Esse ano já não dá mais. Ano que vem. Se eu tenho essa expectativa, então óbvio que eu gostaria de estar aqui ano que vem. Mas não depende só de mim, depende do pessoal do Cruzeiro entender que nós temos que fazer
planejamento para o ano que vem totalmente diferente do que foi feito nessa temporada. Ponto. Isso é bem claro. Para eu continuar no Cruzeiro, para a próxima temporada, nós temos que fazer coisas que não foram feitas nessa temporada. E é isso que nós vamos discutir para que a gente possa ficar aqui. Eu quero ficar. Agora depende do Cruzeiro querer entender que da minha permanência ou não. Eu não tenho nenhum problema de falar que eu quero ficar. Eu não tenho nenhum problema nisso. Ou seja, ficar. Ele quer ficar. Agora, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, mesmo querendo que fique, ele vai fazer tudo para o Luxemburgo ficar? Porque para o Luxemburgo ficar é fazer tudo diferente do que você fez esse ano, né, presidente? O Lucha faz um trabalho tão ruim quanto qualquer outro treinador que passou no Cruzeiro. Só que ele é um resto de glamour que o cruzeirense quer. É igual transmissão em TV aberta e tal. O Lucha faz um trabalho tão ruim quanto o Moza e qualquer outro. O melhor que passou por aqui até agora foi ele. A culpa não é do Luxemburgo. O Moza não entregava em qualidade, não entregava em nada. O Luxemburgo, pelo menos, conseguiu corresponder com números. E quando ele olha para o banco, ele vê um Felipe Augusto e fala assim, como é que eu tiro o Matheus Pereira para colocar um Felipe Augusto? O Moza também como é que eu tiro para fazer? Mas o Moza não tem ciência do que é o Cruzeiro, meu querido. O Luxemburgo é o Luxemburgo. É Vanderlei Luxemburgo. É o cara que vai olhar pro Rafael Sobis e falar, volta, Sobis, estou voltando. Aí o Moza fala pro Sobis, o Sobis vira e fala assim, ó, tô voltando, professor. Voltar é uma pinóia. Me ajuda aí.